Oi, eu sou a Luana e esse é o Universo da Lua. No vídeo de hoje eu vim trazer um quadro novo aqui para o canal, né, dando início aí ao retorno do canal também. Falar um pouquinho sobre as minhas experiências literárias e também, né, conversar um pouquinho sobre esses temas que às vezes a gente não se dá conta na hora de escolher uma leitura, um livro. Começando com o tema livros escritos por mulheres. Então, né, o objetivo desse quadro, né, no canal é estudar um pouquinho, né, das minhas experiências literárias e compartilhar com vocês, né, e também descobrir a forma como outros leitores escolhem os seus livros, as suas leituras, se fazem isso de forma crítica, né. Então, a partir desse momento eu quero ser um pouco mais crítica nessas análises, né. Então, nesse primeiro momento do quadro, eu vou falar sobre livros escritos por mulheres, né. Muitas vezes a gente não se dá conta, se a gente pega um livro, né, pelo título, pela resenha que a gente assistiu, pela sinopse, ou porque vai lançar uma série ou um filme, a gente fica empolgado, vai lá e lê o livro. Mas às vezes a gente nem se dá conta se a gente está lendo mais autores homens ou mais autoras, né, mulheres. Então, olhando aqui para minha estante, vou mostrar para vocês daqui a pouquinho, eu percebo que eu leio sim mais mulheres do que homens, né? Então, mais escritoras mulheres do que escritores. E isso é muito positivo para mim, eu vejo como um ponto positivo nas minhas leituras. Porque muitas vezes as mulheres, né, principalmente no passado, foram apagadas, né, dos seus papéis como escritoras, e dar esse espaço, né, promover esse espaço para as mulheres na literatura é muito importante, principalmente aqui no Brasil também, né? Então, o que eu quero fazer, né, com que vocês reflitam quando eu comento nesse vídeo, é que vocês tenham em mente que ler somente, né, só autores homens não vai tirar o mérito da sua leitura, mas também você pode, né, observar suas leituras, por que você faz mais leituras desse tipo, né, escritas por homens e não por mulheres. Por que você faz essa escolha? Eu percebo que as minhas escolhas de livros, elas estão direcionadas ao gênero, né, eu gosto muito de fantasia e romance. Então, quem escreve mais fantasia e romance geralmente são, né, fantasia nem tanto, né, fantasia são mais os homens, mas envolvendo romance já são as mulheres, né. Então, por isso também eu já tenho essa predisposição a escolher livros escritos por mulheres, né? Principalmente fantasias escritas por mulheres são aquelas que geralmente me atraem mais, né? Que me fazem ficar mais empolgada com a leitura. O que mais poderia ter me feito escolher, né, um livro escrito por uma mulher? Eu já falei com relação aos gêneros, né, fantasia e romance. Embora a fantasia não seja uma área especificamente predominante das mulheres, o romance e fantasia e romance juntos, geralmente, é predominante das mulheres, né, das autoras mulheres. Outra coisa que eu gosto muito nos livros escritos por mulheres é a escrita mesmo, a parte, né, da escrita. Como elas vão desenvolvendo, né, as personagens, as características emocionais principalmente, né? O próprio desenvolvimento dos romances, se eu comparo um romance escrito por uma mulher e um romance escrito por um homem, eu vou preferir o romance escrito por uma mulher, né? Isso daí é uma coisa bastante comum entre os leitores quando a gente vai comentar, né, sobre romance. A gente percebe que as autoras mulheres, elas têm uma delicadeza diferente na hora de colocar, né, de escrever um personagem, principalmente escrever um personagem masculino. O personagem masculino escrito pelo ponto de vista da mulher, ele é bem diferente de um protagonista, de um personagem escrito por um homem, né? Personagem masculino escrito por um homem. Isso é evidente em qualquer livro que você pegue e faça comparação, né, de mesmo gênero. Então, a gente pode, por exemplo, comparar os livros da Jojo Moyes, né, com os livros do Nicholas Sparks, por exemplo.
né? Então a gente tem ali os personagens masculinos nos romances, e se você faz um paralelo entre um e outro, você percebe algumas diferenças, né? Algumas mais sutis, outras mais evidentes, mas isso fica bem claro, né? Quando a gente fala de livros escritos por mulheres e livros escritos por homens. Outro ponto que me faz também escolher livros escritos por mulheres é que elas vão ter um certo questionamento, uma certa crítica com relação à posição da mulher, né, na sociedade, enfim, em várias situações, né. Então, você perceber a mulher, né, a personagem feminina se destacando e sendo, né, a protagonista, e não sendo somente, né, um ponto de apoio ali, mas sendo aquela personagem que vai fazer as ações, que vai girar a história, que né, altera o destino, né, principalmente quando a gente fala das fantasias, distopias. A gente tem grandes exemplos aí, né, a Katniss, a Tris e outras tantas personagens de distopias, né. Então a gente vê que essa mocinha, né, essa personagem principal, essa personagem feminina escrita por mulheres, ela também é diferente de uma personagem escrita pelo ponto de vista de um homem, né? Muitas vezes uma personagem, a gente vê isso também nos filmes, uma personagem mulher, mesmo que seja forte, quando ela é desenvolvida por uma direção, né, em que o diretor seja homem, ou em um livro que seja escrito por um homem, muitas vezes ela vai ser ancorada, né? Ela vai ter um apoio ali masculino muito forte, que às vezes vai fazer com que ela tome as iniciativas, ele vai meio que ficar empurrando a personagem, né? Ela não vai ter uma autonomia tão grande quanto a maioria dos livros escritos por mulheres e filmes dirigidos por mulheres. E a questão da sexualização também. A gente não vê tanto isso na literatura, né, nos livros, mas a gente vê principalmente nos filmes, nas séries. E agora, para provar que eu realmente leio mais autoras mulheres do que autores homens, eu vou dar uma passadinha aqui com vocês na minha pequena e modesta estante. Tá faltando alguns livros aqui, mas já vai dar para vocês terem uma ideia das minhas leituras principais. Então, pessoal, gostaram do vídeo? Espero que sim. Espero que vocês reflitam um pouco mais também agora, né, sobre os tipos de livros que vocês estão escolhendo. Se vocês leem mais homem, leem mais mulher, por quê, né? O que levou você a fazer essas escolhas? Como eu já disse, as minhas escolhas por autoras mulheres, às vezes passam até despercebidas, né? Eu vou, né, me identificando com os livros e vou fazendo a leitura, vou comprando, mas muitas vezes eu nem percebo, né? Nunca fiz parei para analisar e para ter essa percepção, né? E agora, antes de fazer esse vídeo, eu parei para pensar realmente, e aí, eu leio mais autores ou autoras? Por que eu faço essa escolha? E aí eu percebi, né, essa minha opção por autoras mulheres por causa dessas características que eu já comentei antes, né? Então eu espero que com esse vídeo vocês também percebam isso e vocês busquem, né, ou no caso, ler mais mulheres, ou mesmo dar uma equilibrada e ler um pouquinho mais de autores homens, né? No meu caso, eu acho que eu já tenho um equilíbrio bacana, porque eu também leio bastante obras, né, de autores homens, mas é sempre interessante fazer esse questionamento e perceber se você realmente precisa fazer uma alteração aí nas suas escolhas. Espero que vocês tenham gostado do vídeo e que inspirem vocês a refletirem sobre esse assunto. E fiquem ligados no quadro Na Minha Estante, que eu vou comentar, né, sobre os livros da minha estante, sobre as autoras, autores, sobre vários temas que
vão trazer um enriquecimento mesmo para essas análises que a gente tem que fazer quando a gente escolhe o livro para ler e quando a gente quer se tornar mais crítico, né, sobre as leituras que fazemos. Então, espero que vocês tenham gostado. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau!